Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito dos dons no capítulo 12 de 1 Coríntios. E ele termina o capítulo 12 de 1 Coríntios, o último versículo que Paulo utiliza-se aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 31. Paulo diz assim: agora, porém, vou mostrar-lhes um estilo de vida que supera os demais. E aí ele entra no capítulo 13. No capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. Eu gosto de dizer que esse é o mais belo poema de toda a literatura universal. E Paulo começa dizendo assim: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retire. Paulo está dizendo o seguinte: olha, ainda que eu seja poliglota e fale todos os idiomas do mundo, ainda que eu seja espiritual e que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, é só barulho, nada mais do que isso. E Paulo continua dizendo: se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios e tivesse o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover as montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Paulo está nos dizendo que não adianta ser espiritual, ter essa espiritualidade de você ser capaz de mover montanha, muda daqui para ali, a montanha mudar. Não adianta nada você ter toda a profecia, e muitas vezes nós confundimos profecia com vidência. O profeta, biblicamente falando, é aquele que proclama a palavra de Deus, aquele que abre os olhos das pessoas para as verdades de Deus. Então, olha, não adianta ser um pregador eloquente, que fala grandes verdades, que arrebata auditórios, não adianta ter fé e orar e as coisas acontecerem. Se não tiver amor, nada disso adianta. E aí Paulo diz ainda: se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, se tivesse amor, não tivesse amor, de nada adiantaria. Olha, eu poderia ser um filantropo de primeira, abrir mão de todos os meus bens, doar tudo que eu tenho aos pobres e até mesmo o meu corpo, mas se eu não tiver amor, nada disso aproveita. O que Paulo está nos dizendo é o seguinte: muitas vezes nós somos muito intelectuais, não adianta nada. Outras vezes somos muito espirituais, também não adianta nada. Outras vezes somos muito caridosos e também não adianta nada, se isso não vier acompanhado de amor. Aí você vai me perguntar: mas é possível ser espiritual sem ter amor? É possível ser caridoso sem ter amor? Sim. Muitas vezes fazemos muitas dessas coisas por desencargo de consciência, para sermos reconhecidos. Muitas vezes as pessoas encenam aquilo que não são. É o que nós chamamos de hipocrisia, é a falsidade, é o fingimento. Por isso, Paulo diz: olha, o amor é quem sela todas essas coisas. O amor é esse estilo de vida que faz toda a diferença. E Paulo termina o texto no verso 13 dizendo: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Vai permanecer a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível crer que Ele se torna galardoador daqueles que o esperam. A esperança, porque a esperança é uma força que nos faz lutar, não porque vamos vencer, mas simplesmente porque vale a pena lutar. E o amor, que fecha tudo. Que Deus te abençoe, tenha um bom restante de dia. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.